Peço a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente me solidarizar com o senhor, vereador Juliano. Sei do trabalho que o senhor tem no bairro Serrano. Vereadora Estela também é de lá, por isso fiz questão de dialogar com vocês. Reconheço o trabalho e essa pauta foi trazida por nós, pelo nosso mandato, porque a questão habitacional, a questão de moradia para a gente é algo importantíssimo em Caxias, vereador Libardi. Tem a ver com o fato de se as pessoas terão acesso a um teto, a uma casa ou não. E foi feito um comprometimento, um acordo com as famílias da Vila Sapo que há anos passam por aquela situação e, novamente, mais uma vez, não há previsão se o seu problema objetivamente vai ser resolvido. Por isso, queria trazer, senhor presidente, algumas informações fundamentais. O vereador Libardi já apontou aqui para algumas questões graves que a gente pode estar olhando na nossa cidade. O projeto veio para a Câmara autorizou por unanimidade. Nós autorizamos, eu não estava aqui naquela oportunidade, vários colegas estavam, para um fim específico, e esse fim não foi respeitado a princípio, por isso nós estamos solicitando informações aqui e gostaríamos que o Executivo fosse célere, porque tem a ver com a vida das pessoas, não é sobre responder essa vereadora ou os vereadores que assinaram, e sim as famílias daquele local que o vereador Juliano Valim muito bem aqui representou e conhece a realidade. No dia 30, então, de abril de 2024, a Câmara aprovou o repasse de 7 milhões do SAMAI para a Prefeitura, pela Lei 9.117. Esse repasse serviria exclusivamente para a compra de 20 lotes e para a construção de 40 casas para as famílias que seriam removidas da Vila Sapo. No dia 7/5, o prefeito sancionou. A ideia era que esse recurso fosse utilizado para comprar lotes no loteamento Morada do Vale, que é do outro lado da cidade, próximo ao Jardim Oriental. Isso por si só já é uma questão importante de nós observarmos, porque o ideal, vereador Juliano, que quando a gente realoca as famílias, é que seja próximo do seu local de moradia. Nós sabemos que nem sempre isso é possível, mas o ideal é que a política habitacional se preocupe com isso. E aí, o que diz a lei, eu vou repetir aqui que o vereador Libardi comentou, porque no parágrafo único dizia o seguinte: ficará a cargo da Secretaria Municipal da Habitação todas as providências necessárias para a remoção e realocação dos núcleos familiares mediante levantamentos cadastrais sociais e geoespaciais em caráter de urgência, devendo apresentar cronograma de execução das ações até dezembro de 24. Esse cronograma foi apresentado? Fica o questionamento, está no nosso pedido de informações. Não temos notícia, apesar da compra dos lotes do loteamento ter sido assinada no dia 5 de julho de 2024, entre a ANC, urbanizadora, e a Prefeitura Municipal. As famílias visitaram o local somente em 26 de fevereiro desse ano, e até o momento a construção das moradias não foi iniciada. E o cronograma não foi apresentado, pelo menos não oficialmente. Portanto, o que está nesse pedido de informação é importantíssimo, nobres colegas. Nós precisamos saber se há o recurso para a construção das casas das famílias do Vila Sapo. Outra coisa que a gente pergunta no pedido de informações é se as urbanizadoras têm dívidas com o município, quanto é essa dívida e como que a gente vai fazer para sanar essa dívida. Porque muitas vezes a gente ouve, não tem dinheiro para nada. E aí, daqui a pouco, tem grandes devedores da nossa cidade que não pagam as suas contas. Por qual motivo, razão ou circunstância. E aí, a pessoa lá que deve R$200, R$1.000, né? O pobre trabalhador é obrigado a pagar as suas contas. E aí, uma urbanizadora que tem milhões de terrenos de reais, daqui a pouco não quita suas dívidas com o município. Isso é algo que a gente precisa observar. Outra coisa, nós podemos fazer com que, por exemplo, se as urbanizadoras devem para o município, que paguem através de lotes urbanizados. Isso já aconteceu em outros momentos. Nós temos muita necessidade, vereador Juliano, vereadora Andressa, que assinou esse pedido também, de habitação na nossa cidade. A questão de moradias é um problema crônico de Caxias. Isso não é de hoje. E a gente sabe que nós precisamos de respostas enérgicas em relação a isso, né? Tive informações, estava olhando a LDO, que a previsão para o ano que vem, inclusive, é de corte em relação à habitação. Cortes numa política que é extremamente necessária para a população caxiense, porque nós sabemos o quanto é difícil pagar um aluguel, o quanto é difícil morar em lugares como a Vila Sapo, o quanto é difícil ter acesso a uma casa própria, né, na nossa cidade. Portanto, desejamos e peço aos colegas que votem a favor, votem sim a esse pedido de informação, para que a gente possa ter acesso a todos esses elementos apresentados e para que a gente possa quitar, responder o nosso compromisso com as famílias daquele local, vereador Juliano,
Porque é inaceitável que a gente chegue quase no final do ano de 2025 e ainda não tenhamos cronograma e respostas em relação a essa situação. Obrigada, senhor presidente.